Sena foi pioneiro na utilização de recursos nucleares na agricultura. Isso foi se aprimorando, se aperfeiçoando ao longo do tempo. O Sena, além da sua atividade de pesquisa, procurou incluir uma atividade de formação de recursos humanos bastante ativa, inclusive com um programa de pós-graduação, algumas áreas em colaboração com a Exalc, outras autonomamente, mas formando pesquisadores de alto nível que estão contribuindo, inclusive fora do Sena, fora do estado de São Paulo, no desenvolvimento de técnicas avançadas para a agricultura. Havia uma certa preocupação, inclusive, na cidade, porque a energia nuclear sempre trazia uma conotação de algum perigo, de algo que poderia trazer problemas no entorno da instituição. Ainda quando, já mais para frente, o Sena obteve alguns equipamentos financiados pela FAPESP, a instalação desses equipamentos chegaram a ser até suspensos por ordem do Ministério Público, atendendo a reclamações de moradores nos arredores do Sena. Mas o Sena conseguiu, ao longo do tempo, mostrar que a sua atividade, pelo contrário, era uma atividade que traria benefícios à cidade, ao estado e ao país, trabalhando com pesquisas avançadas, procurando encontrar soluções fora da rotina que até então existia somente no setor agropecuário. Os contatos iniciais com o Sena foram quando ele ainda era uma pequena unidade laboratorial anexa da Exalc, ocasião em que o professor Cervellini propôs a criação do Sena como um instituto especializado. Naquela ocasião, o Sena já contava com recursos federais, somente ligados à QNEM, e que já vinha desenvolvendo um programa de pesquisa de grande relevância. A partir daí, da aprovação, eu era membro da congregação da Exalc, quando o professor Cervellini fez essa proposta, aprovada na Exalc, ela seguiu para a reitoria, e depois de aprovação pela reitoria, foi constituído o Sena como um instituto especializado, integrante da Universidade de São Paulo. E continuou a ter suas atividades com grande relacionamento com a Exalc, de onde se originava a maioria dos seus pesquisadores naquela ocasião. Aos poucos, o Sena foi tendo o corpo científico próprio, contratação de novos pesquisadores e crescendo, chegando aos pontos que está hoje. Formalmente, meus contatos com o Sena se iniciaram como representante da reitoria no conselho do Sena. No início de suas atividades, o Sena tinha um conselho que incluía uma representação da reitoria. E, de um modo geral, o reitor designava um professor da Exalc, geralmente o diretor da Exalc, para ser seu representante no conselho administrativo do Sena. Então, eu exerci essas atividades por algum tempo, acompanhando somente no início ainda com o professor Cervellini, depois com o professor Salati. Por ocasião da aposentadoria do professor Salati, o reitor solicitou que nós assumíssemos temporariamente a direção do Sena, enquanto era providenciado a designação do diretor efetivo. Foi uma atividade que eu desenvolvi em conjunto com a diretoria da Exalc e até a certo ponto também com a prefeitura do campus que foi criada naquela ocasião. Então foi um momento em que eu me dividia entre as atividades na Exalc, no Sena e na prefeitura do campus, procurando atender dentro do possível essas três instituições. Foi um período pequeno, até que foi feita uma lista de tríplice, foi encaminhado ao reitor e o reitor então fez a indicação do diretor efetivo do Sena. Após isso, o meu acompanhamento com o Sena foi se reduzindo, depois eu vim para a FAPESP e passei a ter um acompanhamento em outra esfera, acompanhando os projetos que pesquisadores do Sena encaminham à FAPESP para financiamento. Eu gostaria de dizer que os 50 anos foram bem vividos, tiveram momentos de grandes dificuldades,
mas eu acho que o Sena soube superar essas dificuldades e eu desejo que ele continue avançando cada vez mais com essa sua contribuição científica para o São Paulo e para o Brasil.